Proteja a sua vida. Um assunto pertinente nesses dias, né? Pensando aí o que está acontecendo no mundo. Perdão. Por causa do coronavírus, então isso é muito sério. Mas antes disso, eu queria que você soubesse o seguinte. Você que está visitando a gente nesta manhã, nós temos orado por você o ano inteirinho de 2019. Tá bom? Amém? Que bom. Deus colocou um peso no nosso coração e nós pedimos, Deus, quais são as pessoas que o Senhor quer que a gente ore por elas? Deus quer que a gente ore por todo mundo, é claro. Mas quais são algumas pessoas especiais? Então esse mês todo a gente está convidando as pessoas que nós temos orado pelo ano todo, pedindo que Deus abençoe sua vida. Essa foi a nossa oração. Que Deus cuide de você, que Deus proteja você, que Ele abençoe todas as áreas, né, da sua vida e que Ele, aquele projeto maravilhoso que Ele tem para a sua vida e que nós conhecemos, que Ele cumpra na sua vida, que você também se encontre com Jesus do jeito que nós encontramos. Então, queria que você soubesse que nós temos orado por você. Então, muito bom ter você mais uma vez nesta manhã, bem-vindo. E o assunto desta manhã é isso aí, proteção da vida. Olhando para nós brasileiros, eu penso assim, eu pessoalmente gosto muito do humor do brasileiro, eu gosto da nossa força de enfrentar situações difíceis, de que constantemente você vê alguém dizendo assim, a NASA tinha que estudar esse brasileiro, você já viu isso? Constantemente a gente tem alguém dizendo, porque o cara tem a capacidade de se reinventar, né? Constantemente, em tantas coisas. Então, eu gosto desse jeito, né, de enfrentar a vida. Eu gosto do calor humano, muitos países dizem isso para a gente, né? O pastor Melvin Francis ofereceram isso no início. O brasileiro já chega, pula no pescoço, abraça e não sei o que, né? O americano e outros são mais reservados, isso é normal, como é. Então, nós somos calientes, né? Mais quentes, assim, desse jeito. Então, é interessante. Mas eu tenho uma preocupação com tudo isso, que por a gente ser desse jeito, e fazemos muito humor, muitas vezes o nosso humor é legal, nós brincamos muito com coisas sérias e perigosas, por causa desse nosso humor, sabe? Então, eu acho que você já até tem recebido muitos WhatsApps e Faces aí de piadas sobre o coronavírus. Então, parece que a gente tem a habilidade de fazer piada primeiro, para depois pensar nas consequências dessas coisas que estão acontecendo. Deixa eu dizer, porque enquanto isso, em muitos países nesse momento, máscaras, por exemplo, já se esgotaram. Não tem mais onde todo mundo andando de máscara por todo lugar. Em outras, como no Japão também, acabou isso em outros lugares como o Japão também, aulas foram suspensas por causa da preocupação com isso. Outras pessoas também procuraram se informar e mudar as suas rotinas e procedimentos. Então, mas em geral nós estamos fazendo piada. Eu preparei, você viu que eu pus no início do culto alguma coisa, eu pesquisei, preparei, gastei algum tempinho para preparar um pequeno slides em movimento para você entender um pouquinho sobre coronavírus e mandei. Aí, sabe o que eu percebi? Do que eu enviei para muita gente. Porque além da igreja, de todos que fazem parte do meu grupo, né, da igreja aqui, eu também mandei para grupos familiares, depois eu entrei, você entra para ver assim, quantas, porque como está no YouTube, você entra lá e veja quantas realmente pessoas entraram para ver. Menos de 10%, se contasse com a igreja, 10%, mas contando os outros, eu imagino que uns 3% realmente pararam um pouquinho para olhar. Então, mas nós somos bons em fazer piada. Quer saber uma piada? Você tem várias pessoas. Eu ontem mesmo vi, né, lá no aniversário, alguém contando, falou, sabe o que me mandaram? Mandaram falando isso. Interessante. Mas é uma epidemia, a vida da população mundial está em risco, essa é a verdade. A gente não deve criar pânico por causa disso, mas precisamos lembrar que a vida das pessoas e a nossa vida está em jogo, e nós não podemos continuar a nossa vida como se estivesse tudo normal. Então a gente precisa adotar procedimentos protetivos, essa aqui é a orientação que a gente deve seguir. Por isso que eu mandei coisas mínimas que não causam pânico, mas que ajudam você a pensar e a cuidar de você. Agora, por causa disso que eu estou fazendo essa pregação nesta manhã. Eu quero que você acompanhe esse texto, e nós vamos aprender princípios com Jesus para conduzir bem a nossa vida,
e não transformar a vida da gente numa piada. Isso é muito sério, né? Por mais que seja legal a gente ter bom humor, tá bem? Acompanhe essa leitura. Lucas 12, 13 a 21 diz assim: alguém da multidão lhe disse a Jesus: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, e só para você entender, o que há por trás aqui não é que o irmão não estava dando a herança. Havia um padrão já que estava sendo seguido, e esse irmão era justo. Mas esse aqui queria mais. Então ele quer criar uma situação, essa é a ideia. Então ele pede: Jesus, peça que o meu irmão mude o negócio aí, eu quero mais. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. Então Jesus usa isso para ilustrar. A terra de certo homem produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, vou dizer para a minha alma, para o meu coração: ó, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, você está sossegado, cara, está tudo bem com você conseguiu, você chegou lá. Então diz: descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus diz que o próprio Deus lhe disse, Jesus está dizendo isto, não foi um recadinho, não foi um preceito que ele estava ouvindo para entender e aprender, não. O próprio Deus disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? E aí no versículo 21 ele diz assim, vamos ler juntos: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então esse é um episódio com Jesus, de um homem que também não entendeu a gravidade da situação que ele estava vivendo, como eu disse, como muitos estão nesse momento, no nosso país e em muitos países. E por não entender, a sua preocupação estava voltada para uma coisa secundária, e a sua vida, do jeito que Jesus está dizendo, estava exposta ao perigo. Essa era a grande questão. Então Jesus se ocupa em responder a pergunta, e a mostrar a ele que o jeito que ele estava conduzindo a sua vida, estava indo na direção do caos, da destruição, do perigo. O que aquele homem precisava fazer, que eu e você temos que entender e tirar lição nesta manhã para a nossa vida e para cercar a nossa vida de segurança? O que é que ele deveria fazer, que Jesus queria ensinar, que é exemplo para a gente, que é lição para a gente? Então deixa eu dizer para você, sobre proteger a vida. Em primeiro lugar, para proteger a vida, o que eu aprendo aqui e vejo como lição é: repense os seus valores. Vamos falar juntos? Quero ouvir vocês bem forte, vamos lá de novo? Por que esse jovem, ou esse homem, precisa repensar os seus valores e por que nós precisamos? Bom, vamos pensar na gente. Enquanto você e eu crescíamos, nós fomos criando nossos sonhos, as nossas expectativas de como seria a nossa vida, quais coisas iríamos conquistar, quais coisas iríamos comprar, quais realizar. Desde pequena a gente já fala para a criança o que você vai ser. E, por exemplo, a Sofia diz que vai ser veterinária. Ela já diz isso agora. Interessante, ela adora animais. Na verdade, a gente vai crescendo pensando sobre a vida. Então, onde eu vou chegar? O que eu quero para mim? O que me faria feliz? E com base nesses sonhos, a gente conduz a vida da gente todos os dias. O problema é que essas coisas passam a ocupar todo o tempo da nossa vida, e tudo passa a girar em torno disto. Então, para esse jovem era assim também, tudo da sua vida passou a girar em torno daquilo, e por isso esse jovem que interpela Jesus tem que ouvir o que Jesus disse. Então ele, no meio da multidão, diz assim o versículo que é a base desse ponto, disse assim: alguém da multidão disse: mestre, dize-me a meu irmão que divida a herança comigo. E a resposta de Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Não estou aqui para isso. E então lhe disse, a lição é: cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Por que ele precisava então repensar seus valores? Primeiramente, porque o que ele fez ali naquele momento com Jesus
seria mais ou menos o seguinte: imagine que você está num velório e está conversando com as pessoas que perderam alguém especial, e estão lembrando de coisas especiais da vida daquela pessoa que perdeu, e chega alguém do seu lado e diz assim, do nada, vocês viram como é que terminou o jogo do Londrina ontem? É mais ou menos isso que esse cara faz com Jesus. Jesus não estava falando sobre isso. Esse não era o objetivo de Jesus. Jesus não estava conversando sobre coisas terrenas, ele estava falando de questões espirituais, sobre a eternidade. E aparece alguém fora da caixinha, fora da casinha, seja como você queira, e Jesus pergunta, por acaso eu sou juiz de partilha? Você não está enganado ao meu respeito? Esse não é assunto, não é o que nós estamos tratando. Em segundo lugar, ele precisava também repensar, porque a sua ganância era tanta, que ele perdeu a oportunidade de se preocupar com a coisa certa e fazer a pergunta certa. E essa é a grande questão da vida também. Você vai ouvir isso muito de mim, a grande questão da vida. Preocupar com o que é certo e saber fazer perguntas certas sobre a vida. Isso nos direciona. Então, se os seus valores não tivessem distorcido, por isso que eu estou dizendo de repensar os valores, se os seus valores não tivessem distorcidos, possivelmente a pergunta dele seria assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Já que é herança, porque outros fizeram essa pergunta, o que eu preciso depois de passar com Jesus? Então, no entanto, a única preocupação de herança não era herdar a vida eterna, não era entender e nem se preocupar com o que Jesus estava falando, a sua preocupação era com o aqui e o agora. Nos nossos dias atuais, nós não somos diferentes disso. Então, pessoas perdem o seu casamento por viverem assim. Quantos casamentos você conhece? Quantas famílias destruídas que as pessoas perderam por causa disso? Perdem tudo o que têm, perdem a saúde, interessante, perdem a paz, pessoas perdem a própria vida. Estava conversando com alguém esses dias, um senhor antigo, um fazendeiro, ele estava dizendo, nós estamos conversando sobre café, porque a minha família também plantava café, e eu lembro que eles saíram do café na época dos anos 70, por causa daquela geada feia que houve, só que eu não vi, eu sabia que a nossa família saiu daquilo, mas ele estava dizendo assim que amigos deles se suicidaram por causa daquela crise. E aí isso me fez pensar que cada crise que acontece, muito complicada, financeira, por causa desses transtornos todos que existem na vida, quantas pessoas que fazem isso, não dão conta e se perdem. Eu não tenho mais saída, eu vou tirar a minha vida, e muitas pessoas fizeram isso. E a gente sabe de cada crise que aconteceu, que muitas coisas assim, muitas pessoas terminaram a sua vida mal, desta forma. E tudo, chegar a esse ponto porque eu posso conseguir mais, eu preciso mais para a minha vida. Então nós vivemos numa sociedade que ela impõe os seus valores, nós adotamos eles passam a ser parte da nossa vida. Então ela dita para você o que você veste, o que você faz, a marca que você tem que ter, dita o seu peso, o seu tamanho, a sua beleza, dita o que você precisa, dita o que é que te faz feliz. Não é mais aqueles sonhos que a gente tinha de criança. Eu quero isso para ser feliz. E por isso que constantemente tem que chegar num adulto e falar assim: você abriu mão dos seus sonhos? Qual era o seu sonho quando você era criança? O que você desejava? O que você buscava? Porque ele se perdeu e agora os seus sonhos são os sonhos dos outros. É os sonhos impostos. É o padrão e aquilo que o mundo está colocando. O problema é que tudo que esse mundo dita para você e para mim, torna a nossa vida mais difícil, mais insatisfeita e tem um custo muito alto, muito alto. E todas essas pessoas que chegaram lá, que lutaram e chegaram lá, eles conseguiram, mas eles perceberam que as vidas hoje não são felizes e realizadas. Eles chegaram lá, mas não estão mais felizes por isso. Na verdade, eles têm mais problemas agora. Perceberam que o que ganharam ao longo da sua jornada não compensa e não compensou aquilo que eles perderam ao longo do caminho. Então esse é o preço alto dessa vida. Então Jesus está dizendo para ele: olha, rapaz, deixa eu dizer o seguinte, coloque um tipo de proteção sobre o seu coração, ele diz, de tal forma que esses princípios da avareza do mundo não domine você, e estabeleça leis no seu coração, e você vai segui-las, e você passa a ser controlada por essas leis no seu coração,
leis de avareza e que eu quero mais, eu preciso mais, não está bem assim. Então, meu conselho para você sobre a sua vida é: veja o que você está fazendo com ela nesse primeiro ponto. Repensar os seus valores é: veja o que você está fazendo para a sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Você está aqui agora porque Deus te trouxe para dizer assim: repense os valores da sua vida. Então, o que você está fazendo? Sua vida é melhor? Tá bom, você conseguiu coisas. Você tem 2 empregos. Sua esposa também trabalha. Está bem que você colocou seus filhos, quem sabe, numa escola particular. Você tem o melhor carro, a sua casa. Mas as pessoas que estão com você estão melhor do que eram. Sua vida é melhor. Você construiu um ambiente de paz onde todos se sentem bem. Porque tem que ser assim. Tudo que você fez e conseguiu, com os padrões que você segue, com os valores que você segue, você tem que estar satisfeito. As pessoas que estão lá precisam estar satisfeitas, realizadas. Eu não vou dizer feliz, porque feliz é um negócio meio complicado para definir. Mas você precisa estar realizado. Seu coração tem que estar em paz. Ele está bem assim. Está bem, eu não preciso mais que isso. Você só tem uma vida para viver. Você não pode errar, não dá para errar com a vida. Não é igual o joguinho lá do Pac-Man, que você vai, perde vida, depois ganha vida, aí põe, você reinicia. Não tem reinício, querido. Não dá. Não é um jogo de videogame. Você não ganha mais vidas. Então a gente tem que cuidar dessa vida. Então a vida não é o que você vê, a vida não é o que falam para você todos os dias, e de todas as formas você está ouvindo o que é a vida. Não se engane, não se deixe enganar, repense os seus valores. Segundo lugar, para proteger a sua vida, outra lição aqui é, vamos falar juntos? Lembre-se bem forte, lembre-se que esse mundo é inseguro demais. É óbvio, né? Mas a gente esquece. Como esse homem. Nós construímos fortalezas. Nós fazemos as coisas que achamos que lá está a felicidade e são seguras, construindo-nos a nossa vida desse jeito, pensando, estou seguro. Mas vamos falar do coronavírus de novo. Ele está aí para lembrar a gente que não há segurança, concorda comigo? Não há segurança nesse mundo. Então, por causa do coronavírus, em um país tão distante do nosso, lá do outro lado do mundo, está causando um estrago na economia mundial, um vírus. Bolsas de valores caindo, Brasil inclusive, há 2, 3 dias atrás, tinha caído em 8,3%. Exportações e importações afetadas, não enviam para a gente, e os pedidos que você fez não chegarão, a gente não pode enviar também, você não pode fazer viagens, negócios, então as importações e exportações afetadas, mercadorias não chegam, dólar subindo, você está vendo isso acontecer, vírus se espalhando para todos os lugares. Era um país, era a Índia, pessoas da Itália foram para lá, e se eu entendi bem, da Itália espalhou para muitos outros países, inclusive o Brasil, para muitos outros lugares. Então o medo está se espalhando para todos os lados, de quem realmente acompanha. Então pense comigo, se você investir tudo aqui, se dedicar tudo aqui, se a sua vida se resumir a essa vida, se essa for a sua única esperança, então você está construindo a sua vida sobre areia, e mais cedo ou mais tarde a sua vida vai desmoronar. Jesus já fala isto. Veja onde você constrói a sua vida, porque ele diz, o dia mau virá sobre todos, não escolhe ninguém, sobre todos, e somente quem está firmado a sua vida de uma maneira, numa rocha que é Jesus seguro, então vai enfrentar as situações e passar. Mas esse mundo é inseguro. Então Jesus cita uma parábola para ajudar esse rapaz ou esse homem a entender o que ele queria dizer. Esse rapaz que estava pedindo que Jesus ajudasse na partilha. Veja versículos 19 e 20, diz assim, vamos ler juntos agora? E direi a mim mesmo, bem forte, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Interessante que esse é o exemplo de uma pessoa que acreditou que quanto mais ele tivesse, quanto maior o seu império,
maior seria a sua vida, melhor seria a sua vida, melhor e maior a sua segurança. É isso que ele pensou, e é assim que ele estava vivendo. E o que Jesus ensina é assim: olha, a vida é frágil, o mundo é traiçoeiro. Ouça isso. Jesus está dizendo: a vida é frágil, o mundo é traiçoeiro. Isso tem que soar na sua mente, gravar no seu coração. A vida é frágil e o mundo é traiçoeiro, você não pode confiar. O que Jesus está alertando aqui é que a minha vida e a sua vida, elas chegarão a um ponto tão crítico, que não há dinheiro e não há nada nesse mundo que poderá salvar você e eu. Nós todos chegaremos num momento crítico da nossa vida, que não há o que você possa fazer ou eu possa fazer, não há o que possamos para nos salvar. Ele está dizendo: ok, você tem tudo isso, sua alma será pedida hoje, e aí? Nu você e eu viemos, nu nós vamos voltar de onde viemos. Você não pode dedicar a sua vida a uma causa que já está fadada a não dar certo. Você sabe que não dará. E é o que Jesus está falando com você e comigo nesta manhã. O texto de 1 Timóteo 6, de 6 a 10, quero que você leia comigo também bem forte, diz assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Ele está falando, quer viver a piedade, que é o relacionamento com Deus, nossa devoção a Deus? Porque pessoas estavam usando a piedade para ganhar dinheiro, para fazer lucros. E ele está dizendo assim, ó, essa devoção a Deus, quando ela é acompanhada de contentamento, esse servir a Deus e amar a Deus, quando é acompanhado de contentamento, diz assim, em si mesma já é a grande riqueza que você tem. E olha o versículo 7, vamos juntos. Afinal, não trouxemos nada conosco, e quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor, e não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Por favor, entenda. Não estou contra você ganhar dinheiro. E a Bíblia não é contra isto. E eu tenho visto cada vez que as pessoas são fiéis a Deus, Deus tem dado prosperidade em todas as áreas, inclusive financeiramente. Mas Ele usa a coisa que é mais atraente, que mais mexe com a gente, para falar sobre a vida. Tá bem? E o problema é quando essa vida, que torna-se a única vida para você e para mim, a única busca, a única preocupação. É essa que é a questão séria para a gente pensar. Então, se a vida da gente se resumir a essa, e se dedicarmos somente a ela, a Bíblia afirma que você e eu vamos cair, olha, algumas coisas, tentações, armadilhas, desejos tolos e nocivos, coisas que ele diz assim, claramente, vão levar à destruição e ruína, diz que trarão sofrimento. Por isso pessoas tiram suas vidas, ou por isso pessoas vivem infelizes depois que passaram a ter tudo. E por isso você ouve constantemente, e eu não tenho jeito de não citar, homens e mulheres, cantores famosos, com fãs por todos os lados, que entram no seu quarto, têm dinheiro e têm tudo o que podem imaginar aos seus pés, e ou morrem de overdose, ou se suicidam, porque suas vidas estão vazias e não tem sentido. Esse é o grande ensino para todos nós. Então não vale a pena. Esse mundo é instável, eu já disse, é traiçoeiro demais, para você e eu investirmos toda a nossa vida nele. Basta a gente olhar, como eu disse, a nossa volta todos os dias e ver o que está acontecendo. Terceiro e último lugar, vamos falar juntos? Para a gente proteger a nossa vida, a gente precisa do quê? Decida o quê? Decida investir na verdadeira riqueza. E aqui é onde eu quero encerrar e falar com você. O que é essa verdadeira riqueza?
Para mim, aquela vida, quando nós lemos aqui, é aquela vida que te satisfaz completamente. Isso é riqueza. Falei, em si mesmo, contentamento, ele diz, a devoção e o contentamento é a verdadeira riqueza. É aquela que te realiza, é aquela que dá sentido, é aquela que dá propósito à sua vida. Isso é a verdadeira riqueza. Versículo 20, vamos ler juntos? Contudo, Deus lhe disse, preste atenção no que está em amarelo, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E o 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então existe o que o mundo considera que é importante e tem valor, existe aquilo que Deus diz que é importante, que tem verdadeiro valor. Essa é a questão para você. Esse era um homem que tinha tudo estava dando certo. Interessante isso, já pensou? Ele tinha sonhos. Puxa, ele estava empolgado. Caramba, eu colhi mais do que eu esperava. Geralmente dá tantas de sementes por hectare, mas o negócio deu muito mais. E os celeiros que eu tenho construído não dá para abrigar tudo isso. E tudo que ele tinha é meu, para mim. Pode ver que ele não está pensando em mais ninguém, não está olhando para as pessoas. Deixa eu construir outros celeiros para mim. Para deixar os meus bens comigo. Não importa se do lado tem pessoas sofrendo, tendo necessidades, morrendo de fome, isso é meu império. Então meus sonhos, meus planos, puxa, eu colhi demais. Vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar tudo que tem aqui, vou triplicar ou quadruplicar aqui as minhas propriedades, vou aumentá-las e eu vou abrigar muito mais e eu acredito que se agora foi bom, imagina o ano que vem, então eu tenho muito. É um homem cheio de sonhos e esperança. E Jesus diz a ele, o que adianta o homem? Você tem um texto que diz assim, Jesus diz assim, para ver a gravidade, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse aqui ganhou muito, mas Jesus vai mais longe. Mesmo que você fosse o Senhor do mundo, desse mundo, o que adianta você ser, mas perder a sua alma? E foi o que aconteceu com esse homem bem sucedido na vida. Nada que ele conquistou poderia salvar a sua alma. Você não vai poder levar nada. E tudo que você construiu não tem como comprar nada na eternidade. Veja o que é que mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui nesta manhã. O texto é de João 3, 16 a 18, que eu quero que você leia comigo. Diz assim, vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a verdadeira vida. Amém? E olha só, pois Deus, continue comigo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, acesso a essa vida. Versículo 18, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a verdadeira vida é a vida eterna. Essa vida, Deus nos dá gratuitamente através do seu Filho Jesus Cristo. Diz assim, Deus amou tanto que deu o seu Filho por você. Seu Filho Jesus veio morrer por você. Veio salvar você, não veio condenar você. A única coisa que ele pede é assim, você crê em mim, você precisa crer em mim. Eu fiz isso e ele pede a você. Agora sabe de uma coisa muito séria aqui? Ele diz assim, quem crer e receber a Jesus, será salvo. Isso está dizendo será. Mas ele diz assim, quem não crê, não diz será. Já está. Uia. Já está condenado. E o que chama mais atenção ainda,
que não somos condenados por causa dessa coisa que possivelmente você está lutando todos os dias. Não somos condenados pelas coisas que nós fazemos. Jesus não está dizendo, Deus não está dizendo isso. Ele não deu uma lista de coisas para fazer. A condenação, as pessoas já estão condenadas por não crerem em Jesus, só isso. Por rejeitarem Jesus. Não é por não fazerem as coisas bem. Deus já sabe que eu e você não conseguimos. Então ele diz assim, cessa de esforçar, cessa de tentar me agradar, cessa de fazer boas obras. Não é nenhum problema você fazer coisas boas, você vai sair bem por fazer coisas boas, mas para a eternidade não tem valor nenhum. Jesus está dizendo, a verdadeira vida, só eu posso dar, a vida eterna, e ele diz assim, essa vida eterna tem aqueles que crerem em Jesus Cristo. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Essa é a grande lição importante para a gente pensar. Para mim, uma coisa que é importante, porque quando a gente fala em vida eterna, a gente está pensando, o pastor está falando que então, quando eu morrer, eu vou lá com Deus, né? Mas o que é maravilhoso é que vida eterna, além disto, uma das coisas mais importantes, lembra que eu falei verdadeira vida? Verdadeira vida é Jesus entrar no seu coração, porque quando a gente convida Jesus, e recebe Jesus, ele entra no nosso coração, e transforma a nossa vida. Essa é a vida eterna. Você se torna uma nova pessoa, e então isso que é diferente. Então é a qualidade de vida que eu e você passamos a viver depois desse dia que encontramos com Jesus, que é a vida eterna que já experimentamos aqui agora. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro jeito, a vida você encontra em mim, eu sou a vida, essa é a vida. A vida é Jesus vivendo dentro de você. E é interessante, tornando você cada vez mais parecido com Ele. Por isso que eu disse que essa é a obra mais maravilhosa de Deus. Porque Ele fez o universo, Ele é maravilhoso, não dá para você entender, não dá para você compreender, as pessoas tentam estudar os astros e tudo e não entendem, mas Deus diz, quando Ele fez o homem, Ele diz, isso é muito bom o que eu fiz. E por que é a mais maravilhosa obra de Deus somos eu e você? Porque exatamente você e eu estamos aqui, como Jesus expressa a glória de Deus, você e eu estamos aqui para expressar a glória de Jesus nesse mundo. Por isso que Ele planejou que quando você e eu recebemos a Jesus na nossa vida, começa um processo de transformação, e eu e você vamos nos tornando parecidos com Jesus Cristo. Por isso que Jesus não é uma religião, eu lamento que Jesus foi transformado numa religião, que Jesus pertence a um determinado grupo, que Jesus foi transformado num grupo, num conjunto de preceitos, de regras para seguir, e na verdade Jesus é uma pessoa para a gente receber no coração, e passar a andar com Ele todos os dias, e Ele muda a nossa vida, de um jeito, que tudo isso que você vê na sociedade hoje é destruído, famílias, valores, destruído, Jesus reconstrói, Jesus transforma, coloca o homem no seu devido lugar, a mulher no seu devido lugar, e a família no seu devido lugar, o empresário, o patrão, o empregado no seu devido lugar. Você pode olhar para a Bíblia e ver, e aí nós experimentamos essa vida abundante que Jesus tem para todos nós. Não há outro jeito. Há um texto que diz assim, todos quanto receberam a Jesus, têm o direito de se tornar filho de Deus. Você imaginou? Você imaginou que coisa maravilhosa? Você se torna numa criatura tão especial, porque você começa a ser transformado na imagem de Jesus Cristo. A imagem de Jesus não tem a ver com uma aparência, que esse mundo fala, é o caráter de Cristo. Tudo que Jesus é. Ele é amor, Ele é paciente, Ele é benigno, não julga erradamente, não busca os seus próprios interesses, Ele é sofredor, é paciente, é tudo isso. Isso é Jesus. Aí você não vai ter problema com mais ninguém na sua vida, porque você é Jesus agora. Verdadeira vida. Amém? Você não está, slide 27, você não está cansado de viver andando na corda bamba espiritual? Chega, né? Por que você não convida Jesus para entrar no seu coração nesta manhã e experimentar a verdadeira vida que Ele tem para você?